reproduzir sobre a sindical oferta, colocar, mas esse momento é a culminância de um trabalho de muitos anos que o Alexandre vem desenvolvendo com a comunidade, que chegou até o Comitê Popular Urbano em 2013, logo com o surgimento desse nosso trabalho, que tinha como objetivo captar as demandas. Eu fiz parte do movimento Belém Livre, sou moderador do grupo até hoje. É um grupo que hoje tem 14 mil pessoas na internet e que gerou vários coletivos, e um deles é o Comitê Popular Urbano. O que nós fizemos foi receber as demandas e procurar modos de encaminhar. E o principal encaminhamento que foi dado foi justamente surgido a partir da universidade pelo PARU, que é o Programa de Apoio à Reforma Urbana. Essa junção de mobilizações fez com que a gente conseguisse identificar de que maneira tirar do ostracismo essa questão. Porque, por incrível que pareça, ninguém sabe que Belém alaga. É surpreendente isso. Todas as pessoas são surpreendidas com a informação de que estão acontecendo alagamentos em 70% da cidade. O Alexandre já levou como resposta a seguinte dica: arruma gente, você tem que arrumar pessoas. Ou seja, não é suficiente, a sociedade está sendo agredida pela situação, não é suficiente o judiciário ter sido incomodado e gerado uma ação civil pública, não é suficiente as denúncias que são feitas. Por quê? Porque no Brasil, o controle da sociedade não é feito pela sociedade, ele é feito pelo poder capitalista, pelo poder do capital, pelo poder do dinheiro. O que impede a solução dos problemas não é a necessidade ou a incapacidade de compreender os problemas. O que impede a solução dos problemas é as vantagens que serão tidas ou não a partir deles. É muito mais interessante que esses 22 milhões continuem desaparecidos, é muito mais interessante que a especulação imobiliária esteja lucrando com o fato de os terrenos em que as pessoas moram serem desvalorizados, certo? É muito mais interessante que o problema se agrave bastante, para que, ao invés de a manutenção dos canais gerar um custo mínimo para a sociedade, ser necessário 100 milhões para resolver um problema que se arrasta há 10 anos. Então, o que nos traz aqui, o que é urgente que aconteça, é que nós tomemos as rédeas desse problema, certo? Tomemos compreensão de que nenhum encaminhamento de cima para baixo vai resolver o problema, como não resolveu até hoje. Pode ser que medidas comecem a agir porque vocês estão aqui, porque nós estamos aqui, ou seja, porque a sociedade se mobilizou para forçá-los a enxergar, porque surpreendentemente eles são míopes. Eles são míopes para os seus problemas, mas para construir projetos de logística que prejudicam a população, que tiram pessoas dos seus endereços e os jogam para longe do lugar em que elas moram, para construir estradas, duplicar ruas que atendam às necessidades logísticas do capital. O Estado não é míope. Para realizar obras extremamente caras, que não resolvem, mas que geram lucro para empreiteiras, como é o BRT, como vai ser o BRT da Augusto Montenegro, o Estado não é míope. O Estado é míope para resolver o seu problema, porque você não dá lucro. Você é usado para validar os mandatos de certas pessoas, para gerar impostos e para ser mão de obra barata. Mas você não é chamado para tomar as decisões. Entretanto, quem manda nesse Estado, quem manda no Estado, somos nós. E a necessidade de a gente ter se envolvido na questão é justamente para publicizar isso, de modo a que nós tomemos as rédeas da situação, porque se deixar nas mãos deles, as coisas vão acontecer dessa mesma maneira.
Então, os encaminhamentos que são necessários serem dados, entre eles está a necessidade de denunciar a postura do judiciário estadual. Nós precisamos encaminhar para o Conselho Nacional de Justiça, para o Conselho Nacional do Ministério Público e para os órgãos de justiça internacionais a situação que nós vivemos, porque é impossível que situações emergenciais sejam tratadas vamos ver quando dá. É assim que está sendo tratado. Então, só quem pode resolver isso é a nossa mobilização. O que nós temos discutido, o que nós temos feito nesse estudo, porque essa audiência é a culminância de um trabalho de quase 2 anos, é buscar unir com o PARU forças dentro da universidade para que nós tenhamos proposta da comunidade, da população, contra propostas da população, certo? Porque foi muito interessante a fala da representante do governo do estado em relação ao Tucunduba, mas deixou claro que não existe nada planejado em relação à bacia do Una, certo? A bacia do Tucunduba resolve o problema de 7 bairros, mas e os 20 da bacia do Una? Não existe nada a ser feito, porque tem o seguinte, por mais estrutural que seja o problema, e isso é óbvio que leva tempo para ser resolvido, existe o problema emergencial, certo? Existe o problema de os canais estarem realmente com barreiras quebradas, mas se quebrar um sinal de trânsito na Graja Guiar, o Estado vai lá resolver. Por que não foi lá resolver essa barreira que quebrou? Entendeu? Tem lixo no canal, mas se eu jogar isso aqui no chão agora, isso aí não vai ficar até amanhã aí. Sabe por quê? Porque alguém vai chegar e vai limpar. Acontece que as casas das pessoas são invadidas por água podre, e as pessoas têm que jogar esses sofás e esses colchões, elas têm que jogar fora. Se isso acontecer aqui na Graja Guiar, na Avenida Nazaré, no Marizal, a prefeitura no outro dia está lá limpando tudo, porque está próximo dos shoppings. E as pessoas não querem andar no shopping center cercada por lixo. A periferia pode, certo? Então não é acidental. O que a gente costuma dizer é que eles não trabalham mal. Eles não trabalham mal, eles trabalham para o mal. Eles trabalham para construir a nossa desorientação, a nossa desorganização, a nossa incompreensão sobre os problemas, certo? E isso é cômodo, isso é interessante, porque se a gente se organizar e botar os caras contra a parede, isso vai fazer com que esquemas acabem, certo? Isso vai fazer com que processos andem, vai fazer com que pessoas no judiciário sejam defenestradas, vai gerar um monte de incômodos, e é isso que não querem que aconteça. Então, a nossa proposta, enquanto movimento social, é que nós criemos um fórum permanente, um trabalho permanente e uma conscientização permanente da necessidade da gente assumir o controle dessa história. Porque se deixar nas mãos deles, tudo que já aconteceu vai continuar se estendendo, certo? Então, é essa mensagem que a gente veio trazer. A gente está muito grato pela presença de todos. A atenção em relação à possibilidade desse ser mais um fórum esvaziado foi muito grande. Porque as vezes em que o Alexandre se mobilizou, se manifestou, foi atrás, correu para tentar mobilizar pessoas, não foi uma, nem duas, nem 10 vezes, foram várias, foram centenas de vezes, certo? A cada alagamento, eu sou morador de Coraci, na minha casa não alaga, mas a cada alagamento, eu ligo para o Alexandre, Alexandre, como é que tá aí, cara? Entendeu? Porque eu sei que a água bate no meio da cintura, dentro da casa dele, dentro de casa, cara. Isso é um absurdo. Certo? E isso é a realidade de muitos de vocês, muitos dos seus vizinhos e de centenas e centenas e milhares que não estão aqui. Então é muito importante que a gente assuma isso como uma guerra, porque de lá para cá a postura é de ataque, é de desprezo. Daqui para lá a postura tem que ser de contra-ataque. Então vamos sair daqui conscientes de que se isto for apenas mais uma audiência, nada vai mudar. Mas tem que ser o marco da mudança da nossa atitude, para que a gente mude o que eles não querem que seja mudado. Obrigado.